Saudações, eu sou o Jay Dueita, você está aqui no YogaCast do VVY School e este é o Yoga Mindset. É o nosso podcast contendo o conhecimento, a prática e o autodesenvolvimento pela filosofia, pela ciência e pela prática do yoga. Nesta nova temporada nós vamos trabalhar sobre conceitos relacionados à meditação mindfulness e onde também apresentaremos alguns conceitos básicos da metodologia que nós temos desenvolvido já há alguns anos com base no Mindfulness, metodologia esta que também temos aplicado no desenvolvimento de gestão de performance dos nossos instrutores, nossos alunos. Alguns desses episódios estarão sendo feitos com o objetivo de ajudar você a se conduzir na prática meditativa. Em outros episódios teremos uma exposição mais teórica e também histórica da prática meditativa, especificamente em Mindfulness. Espero que você aproveite esse conteúdo e se quiser participar destas práticas meditativas conosco, na descrição deste episódio você encontra o link para participar da nossa lista, onde receberá o acesso para participar. Aguardo você, boas práticas, bons estudos. Esta é a nossa terceira prática de Mindfulness, espero que vocês estejam tendo resultados palpáveis, sensíveis disto, porque as condições que nós temos são condições sempre transitórias. Esse é um ponto de partida para hoje, que é a transitoriedade da realidade, do mundo, dos nossos pensamentos, de tudo que existe. A nossa existência real é uma existência, não querendo ser muito metafísico, muito filosófico, mas é uma existência delimitada pelo corpo de forma muito transitória, muito impermanente. Por exemplo, nós já tivemos corpos anteriores. Ontem mesmo nós tínhamos um corpo, hoje nós já temos outro. Claro que não de uma forma tão completa e plena, mas muitos elementos estão sendo alterados a cada minuto, a cada hora, a cada segundo até. E esse elemento principal que muda a cada segundo é a nossa respiração. Nós estamos a cada momento vivenciando uma nova etapa, um novo ciclo da nossa respiração. E isto num nível muito micro, muito realmente pequeno, uma pequena fração da nossa experiência na vida está sendo registrada pela respiração que muda constantemente. E isso é natural da natureza material. Porém, existe uma outra dimensão do nosso ser, que é essa dimensão espiritual, essa dimensão da experiência mais profunda, e é este o ser real da experiência de nossa existência, que é, podemos colocar no primeiro momento, como a consciência que está presente nessas transições, nessas mudanças. Por exemplo, todos aqui já foram bebês, todos já foram crianças, Certamente alguns se lembram, têm registros de memória mais antigo, talvez dos 3, dos 2, dos 4, 5 anos, geralmente a gente já tem uma memória mais acumulada dessas experiências. E com o passar do tempo nós mudamos, passamos pela adolescência e o acúmulo de memória dessas experiências foram se acumulando mais. Até que agora nós estamos com uma sobrecarga de experiências, temos muitos registros, muitos dados de memória, muito espaço inclusive usado já no nosso HD interno de memórias, mas todas essas lembranças, todos esses campos de memórias que nós temos são memórias de experiências reais que tivemos ao longo desse caminho, ao longo dessa linha temporal. As experiências foram todas transitórias. Por exemplo, se você se lembra da sua infância, o momento em que você esteve na beira de um rio, ou a primeira vez que você colocou os pés no rio, de repente com seus pais ainda te segurando nas mãos, e você, ou no mar, quem mora próximo à praia.
Enfim, aquele registro foi único. Se você voltar no mesmo lugar hoje, tentar fazer novamente o mesmo procedimento, né, você não vai ter a mesma experiência. O local pode ser ainda aparentemente o mesmo, mas não é. E jamais será a mesma experiência, certo? Agora, a consciência que esteve naquele momento, naquela presença, naquela experiência, e a consciência que está hoje presenciando este momento, esta experiência e contínuas experiências futuras, é a mesma consciência. Então, o cenário muda, as experiências se alteram, se acumulam, mas a consciência que está tendo essas experiências desde lá do ventre materno até agora e continuará a ter experiências ao longo do tempo, no futuro, é a consciência. E essa consciência é um sintoma do nosso ser. O nosso ser é consciente, o eu é consciente, que aí já entra na dimensão já mais metafísica mesmo, que é o ser na sua característica espiritual, que a gente pode até ir aos poucos adentrando nesses temas nos próximos encontros. Mas o importante para hoje é entendermos isto. O que ou quem está na experiência não é somente o nosso corpo, não é somente o nosso campo sensorial, o nosso campo perceptivo, mas principalmente a consciência. Por exemplo, não é a língua que prova o sabor de um alimento, mas é a consciência que está na língua e através da língua saboreia um alimento ou um sabor. Não são os ouvidos que ouvem um som. É a consciência que tem o poder de, através dos ouvidos, ouvir os sons que estão sendo emitidos. Da mesma forma, os olhos. Os olhos eles não têm capacidade de ver sozinhos. É necessário que haja essa consciência para que, através do poder dela de visão, através dos olhos, possa ver a realidade da forma física do mundo, entende? Então nós somos, numa premissa dessa constituição física, nós somos essa consciência que antecede essa estrutura física. E é essa consciência que nós buscamos na meditação. Nós buscamos nos situar nesta consciência. Todo o processo de meditação, no seu processo inicial, né, diríamos ali a primeira escada, o primeiro degrau, é justamente para que nós possamos nos afastar desse campo sensorial que é transitório, que muda a cada instante. Só nesse momento que nós abrimos aqui a live, essa condução de que eu estou falando, vocês já tiveram várias experiências. Talvez o que eu estou falando está trazendo memórias, lembranças. De repente vocês estão ouvindo sons, estão ouvindo, vendo situações ao redor de vocês. Então são várias experiências ocorrendo incessantemente, certo? Mas o afastamento desse campo de percepção, desse campo sensorial, e essa situação em que nós alcançamos, no sentido de se situar, né, na sua consciência, e a partir desse seu estado de estar situado em sua consciência central, em seu eixo principal, você passa a perceber o mundo, a perceber esse campo todo que chega até você através dos sentidos, com uma outra perspectiva. E é a partir dessa nova perspectiva que nós começamos então a ter um melhor domínio, um melhor controle sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e todas as nossas reações que colocamos no mundo, né? A nossa postura impulsiva ou a nossa postura reativa em relação a essa experiência que ocorre incessantemente dentro do nosso campo de experiência de vida, certo? Então, esse processo de muitas vezes reagirmos à experiência que chega até nós é que cria o estresse, é que cria as situações todas que nos tira de um estado de serenidade, de calma, de tranquilidade, entende? E que leva para os estados que nós não queremos. A ansiedade, o estresse, a depressão, a tristeza, a angústia, o medo e todo um leque de diferentes tipos de quadros que nós podemos ter dentro, inclusive, da
análise de um campo mais científico do ponto de vista ocidental, que é a psicologia, por exemplo, a neurociência. São ciências, são campos de conhecimento que estão analisando o efeito da meditação dentro do processo de desenvolvimento da nossa personalidade e principalmente do nosso estabelecimento de um estado de paz. Porque a partir da paz que nós temos é que nós alcançaremos um estado real de felicidade. Esse é um dado importante que é colocado no Bhagavad Gita há mais de 5.000 anos e que a ciência, especificamente a neurociência e também a psicologia, dentre elas a mais focada nisso é a psicologia que vem da cognitiva comportamental, né? Que nós vamos ter várias decorrências dela, mas a positiva, por exemplo, né? A psicologia positiva, ela busca muito esse estado de presença, esse estado de bem-estar, esse estado de felicidade. Tanto que nós temos até livros falando sobre isso, né? A felicidade. E quando nós pensamos na felicidade, inclusive tem um monge budista que fala sobre isso, uma obra, o próprio Dalai Lama trata também sobre a felicidade, é o que está dito no Bhagavad Gita. Só há felicidade quando há uma premissa anterior a ela, que é a paz interior. Então tudo isso que eu estou colocando para vocês até agora, nesse início, é basicamente isso, de entender a dimensão em que nós estamos envolvidos por uma atmosfera transitória, passageira, efêmera, e não termos nessa atmosfera expectativa de felicidade real, porque ela não é real. No instante passa um sorvete cremoso, delicioso, daqui a pouco passa uma pizza, daqui a pouco passa um vestido novo na vitrine, daqui a pouco passa alguma outra coisa e a gente fica projetando a nossa felicidade nessa transição de experiências e de expectativas. Mas a felicidade real está quando nós conseguimos nos afastar desta vitrine virtual e nos posicionamos no nosso assento de consciência. E aí você passa a observar essa transição apenas como um observador. Mas não é um observador passivo, é um observador ativo. Um observador que está atento às decisões que ele deve e pode tomar. Dentro dessas decisões que pode e deve tomar, ele sabe quais são as decisões mais favoráveis para o seu processo ainda de amadurecimento, desenvolvimento e de estabelecimento dessa verdadeira paz interior. Porque é com essa paz interior que nós vamos ter então a felicidade. E não dependeremos mais desta vitrine de oportunidades, vitrine de felicidades passageiras, de anúncios, de propagandas e aí tantas coisas que vão se passando cada vez mais rápido, né, diante da nossa consciência. Entende? Então, a meditação mindfulness, ela vai aos poucos nos dando esta capacidade de nos afastarmos um pouco. É como se você tirasse a tela do celular assim de próximo de você e começasse a observar a tela do seu celular cheio de anúncios e informações apenas como um objeto a mais que está no mundo repleto de outros objetos. Entende? Então você afasta também todo esse campo que altera a nossa presença de forma equânime e serena dentro de toda essa experiência muitas vezes instável que nós temos no mundo da experiência material, tá? Tudo isso, naturalmente, não tem nenhuma ênfase e nenhum aspecto limitador religioso, tá? Isso tudo realmente é fundamentado numa filosofia muito antiga, no Bhagavad Gita, no Bhagavata Purana, que foi propagado de forma muito mais, talvez, efetiva, de forma a multiplicar esse conhecimento em comunidades e mais comunidades ao longo dos quase 2.000 anos, pelo budismo, especificamente nos últimos 40 anos, pelo Zen budismo. Isso chega no Ocidente, né, esse processo de mindfulness, mas é um conhecimento milenar, um conhecimento que pode sim nos possibilitar uma experiência psicológica do nosso ser, que é esse basicamente o objetivo preliminar da meditação. E claro, meu objetivo aqui é de possibilitar vocês terem uma experiência nesta meditação. Alguns já têm, outros estão tendo as primeiras experiências,
Mas de qualquer forma, assim, é uma tentativa, né? Eu sei que limitada, devido a todas as nossas condições individuais, pessoais e tudo mais, mas eu tenho certeza que pequenos detalhes, pequenas fagulhas desse processo, dessas experiências, podem trazer mudanças bastante impactantes e aí sim levar ao propósito desses 10 encontros, dessas 10 semanas de meditação mindfulness, que é fazer com que a meditação traga um impacto positivo na sua vida. E que certamente, se vocês conseguirem, no final de todo esse processo, não deixar mais com que essas emoções transitórias sejam arrastadas pelas experiências sensoriais transitórias, eu vou ter assim como uma grande conquista de ter ajudado vocês nesse objetivo. Eu sei que depende não só de mim, mas de nós dois. Eu com cada um de vocês. Mas principalmente da sua atitude, da sua postura e da sua entrega a você mesmo nesse processo.